Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi para os arredores de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros afirmam que é Elias, outros ainda dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro tomou a palavra e respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai, que está nos céus. E eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Hoje Jesus nos pergunta: quem sou eu para você? A resposta não está apenas nas palavras, mas na vida que levamos, nos atos de fé, de entrega e de amor. Como Pedro, sejamos pedras vivas, fundadas na fé, firmes na esperança e generosas no serviço da igreja. Que a nossa confissão diária seja: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que sobre esta fé, o Senhor continue edificando o seu reino em nós. Comentário de Bento XVI, Papa de 2005 a 2013. A fé de São Pedro, pedra e fundamento para a Igreja. Também eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. As três metáforas às quais Jesus recorre são muito claras. Pedro será o fundamento, a rocha sobre a qual se apoiará o edifício da igreja. Ele terá as chaves do reino dos céus para abrir e fechar conforme julgar necessário. Por fim, poderá ligar ou desligar, no sentido de estabelecer ou proibir aquilo que considerar necessário para a vida da igreja, que é e permanece a Igreja de Cristo. Essa posição de preeminência que Jesus decidiu conferir a Pedro confirma-se também após a ressurreição. No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 7, o anjo anuncia que Jesus ressuscitou e menciona Pedro de modo especial. Pedro será, entre os apóstolos, a primeira testemunha de uma aparição do ressuscitado, como lemos no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 34, e na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Esse papel é enfatizado com clareza, como narra o Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos de 3 a 10, mostrando a continuidade entre a preeminência que Pedro teve entre os apóstolos e a que continuaria a exercer na nova comunidade nascida dos acontecimentos pascais. O fato de diversos textos fundamentais sobre Pedro estarem ligados ao contexto da última ceia, onde Cristo lhe confiou o ministério de confirmar os irmãos, como no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32, revela que a Igreja, nascida do memorial pascal celebrado na Eucaristia, tem no ministério confiado a Pedro um de seus elementos essenciais. A ligação entre o primado de Pedro e a última ceia, momento da instituição da Eucaristia, a Páscoa do Senhor, nos mostra o sentido mais profundo desse primado. Pedro deve ser em todos os tempos o guardião da comunhão com Cristo. Ele deve conduzir a comunhão com Cristo. Deve evitar que a rede se rompa, como lemos no Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículo 11, para que a comunhão universal permaneça. Só podemos estar com Cristo, que é o Senhor de todos, se estivermos unidos. A responsabilidade de Pedro, portanto, é garantir a comunhão com Cristo pela caridade de Cristo, conduzindo a vivência dessa caridade no dia a dia. Rezemos para que o primado de Pedro, confiado a pobres pessoas humanas, possa ser sempre exercido com fidelidade ao sentido original querido pelo Senhor.
e que esse ministério seja cada vez mais reconhecido em seu verdadeiro significado, também pelos irmãos que ainda não estão em plena comunhão conosco. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.